Por que é importante comemorar o aniversário da Constituição Brasileira? O que a nossa Constituição Brasileira trouxe em 1988 que ainda não está consolidado? Quais foram os avanços em matéria de direitos que o projeto constitucional de 88 nos colocou? Qual o modelo de constitucionalismo inaugurado? Os desafios e as perspectivas do direito constitucional brasileiro à luz do seu 34º aniversário são o tema da minha Nanoclass. Eu sou Melina Girardi Fachin e essa é minha Nanoclass sobre o 34º aniversário da Constituição Brasileira. Olá a todas, olá a todos. Nesse 5 de outubro, a nossa Constituição Brasileira completa seu 34º aniversário. Uma data sem dúvida para celebrar e que nos permite refletir criticamente qual o sentido e alcance do constitucionalismo brasileiro inaugurado em 1988. É esse o tema que eu vou explorar nessa Nanoclass com vocês em comemoração ao aniversário da Constituição. A nossa Constituição Brasileira de 1988 inaugurou uma nova etapa do constitucionalismo brasileiro. Ela completa seu 34º aniversário. É uma Constituição jovem, ousada e que provocou e prossegue provocando inúmeras mudanças dentro do contexto jurídico e social brasileiro. A Constituição de 1988, que aliás não é a Constituição de 1988, é a Constituição que nasce em 1988, mas é a Constituição do presente, a Constituição contextualizada e concretizada no hoje. É um novo capítulo da nossa história constitucional que se escreve a cada dia. Compreender o sentido das promessas do nosso poder constituinte originário e como elas se densificam na atualidade é fundamental para fazer do projeto constitucional realidade. É ainda muito comum que tenhamos um sentimento ambivalente com relação à Constituição, um sentido de ineficácia ou de não realização. Para isso, nós precisamos compreender, de um lado, que a nossa Constituição foi, de fato, uma Constituição bastante ousada. A nossa Assembleia Nacional Constituinte projetou uma Constituição com um projeto de sociedade, que previa mudanças estruturais, não apenas no direito, mas em várias estruturas sociais. E isso, obviamente, não se muda do dia para a noite. Portanto, é fundamental entender a nossa Constituição como um projeto, como um processo que desde 1988 vem se concretizando e que ainda precisa dos nossos esforços na sua aplicação. De outro lado, é também importante compreender que o nosso processo constitucional posterior à promulgação da Constituição não foi um processo linear. A história da Constituição é uma história de avanços e de recuos. É uma história que enfrenta não apenas sucessos, mas também reveses e dificuldades. Temos uma Constituição profundamente emendada, mais de 100 de emendas constitucionais em 34 anos. Algumas dessas emendas ferindo profundamente o DNA da nossa Constituição. Portanto, é também relevante compreender que na história de construção do projeto constitucional, nós nem sempre estamos caminhando para frente. Muitas vezes temos que enfrentar ataques e vilipêndios ao projeto constitucional que foi pensado
e estruturado. Isso faz parte, obviamente, das tensões democráticas que constroem um projeto constitucional de sociedade, como previu o nosso texto em 1988. Um dos principais pontos de destaque do projeto constitucional que se inaugura em 1988 para a sociedade brasileira é o reencontro com a democracia. Depois do longo e escuro período da ditadura civil-militar, a Assembleia Nacional Constituinte traz os ares democráticos que se concretizam no dia 5 de outubro de 1988 com um compromisso inarredável do Estado Democrático de Direito fundado pela Constituição. A nossa Constituição de 88 marca, ao mesmo tempo, o fim da arbitrariedade da ditadura civil-militar no Brasil e o começo de uma transição à democracia. A nossa justiça de transição começa em 1988 e ainda é hoje um projeto em curso. Essa expressão, justiça de transição, vem do direito internacional dos direitos humanos e marca justamente isso, a passagem de um período autoritário, antidemocrático, para um projeto de sociedade, de direito, de Estado que seja comprometido com a democracia. Portanto, fazer essa passagem foi a ousadia que a nossa Constituição de 1988 nos deixou como uma tarefa a ser consolidada. A transição brasileira, como disse, é ainda um projeto em curso. Temos vários caminhos que já se abriram e se consolidaram, como, por exemplo, o resgate da memória e da verdade, o importante trabalho que as diversas comissões da verdade espalhadas pelas mais diversas instituições e pelos mais variados âmbitos da federação no Brasil fizeram no resgate desta história e desta memória. Temos também ainda desafios pendentes no que diz respeito à responsabilização daqueles que, em nome do Estado brasileiro, praticaram crimes de lesa humanidade que não são compatíveis com as leis de anistia promulgadas justamente para marcar a transição e a volta ao período democrático. E temos também ainda desafios pendentes no que diz respeito às mudanças institucionais, a retirar os entulhos autoritários que ainda infelizmente batem à porta da democracia brasileira e que em momentos conturbados como esse do presente nos rondam e nos trazem a importância de fato, consolidarmos uma justiça transicional no nosso país. A Corte Interamericana de Direitos Humanos já recomendou isso ao Brasil em 2 casos, no caso Gomes Lund e no caso do jornalista Vladimir Herzog. Nestes 2 casos, a Corte Interamericana reconheceu o caráter de autoanistia da lei brasileira, a sua impossibilidade de agir frente aos crimes de lesa humanidade cometidos por agentes estatais brasileiros no curso da ditadura civil-militar e o compromisso fundamental dos estados levarem adiante a justiça de transição para a consolidação do Estado democrático de direito. O compromisso constitucional com a democracia nos leva necessariamente a realizar a justiça de transição. Um projeto que começa com a Constituição de 88 e ainda se encontra inacabado no atual contexto constitucional brasileiro. Democracia e Constituição. Democracia e direitos humanos. São 2 lados da mesma aposta constitucional que precisam mutuamente se reforçar para que o projeto constitucional inaugurado em 1988 seja efetivado no tempo presente. A nossa Constituição, em 1988, é, sem a menor dúvida, de todos os documentos constitucionais brasileiros, o mais generoso em matéria de direitos. Em primeiro lugar, pela localização topográfica. A Constituição trouxe ao início
do seu texto o rol dos direitos e das garantias fundamentais. Isso é bastante simbólico, porque ao invés de deixar para o final, como tradicionalmente vinham nas escritas constitucionais anteriores na tradição brasileira, ao trazer para o início, a mensagem que o Constituinte passa é que os direitos fundamentais são de fato o alicerce do edifício constitucional que a partir dali se funda. Portanto, todos os temas que a partir dali se colocam têm uma conexão, têm suporte e precisam dialogar com os direitos fundamentais. Além disso, a nossa Constituição de 1988 foi a primeira a positivar o princípio da dignidade da pessoa humana. O artigo 1º, inciso 3º da Constituição, é muito potente e eloquente ao dizer que a dignidade da pessoa humana é fundamento da nossa República Federativa. Isso significa que, efetivamente, o suporte que estrutura o Estado brasileiro, o suporte que estrutura a nossa norma jurídica mais basilar é fundado no valor e na crença de que cada pessoa merece igual respeito e consideração e tem, pelo simples fato de ser humana, um conjunto de direitos que lhe é assegurado. Esse compromisso constitucional com os direitos se densifica num vastíssimo catálogo. A nossa Constituição foi muito generosa, seja no título 2º, que é onde estão concentrados a maioria dos direitos e das garantias fundamentais. O artigo 5º é um artigo longuíssimo que inclusive ganhou recentes adesões e acréscimos, como, por exemplo, o direito fundamental à proteção de dados, o direito fundamental à celeridade processual, que vieram ser incluídos após no catálogo. Além disso, nós temos o artigo 7º também, que trata dos direitos dos trabalhadores e das trabalhadoras, que também tem um conjunto de provisões bastante longas e que também veio a ser acrescido ao longo dos anos por emendas constitucionais aditivas, como, por exemplo, aquelas em relação às empregadas e aos empregados domésticos, o artigo 6º, que trata dos direitos sociais e que também teve acréscimos importantes e relevantes ao longo dos anos, como, por exemplo, o direito à alimentação, que passa a fazer parte do catálogo constitucional. Temos, portanto, dentro do título 2º já uma vasta gama de direitos e garantias fundamentais. Mas não fica por aí o nosso texto constitucional. Ao longo de toda a Constituição, fora do título 2º, nós temos outros direitos e garantias constitucionais enunciados, especificamente direito ao meio ambiente, por exemplo, está lá ao final da Constituição, na ordem econômica e social, no artigo 225. Temos várias outras enunciações, seja direitos fundamentais aplicados, por exemplo, à ordem econômica, ao processo tributário e tantas outras matérias que estão espraiados ao longo do texto, sendo, portanto, a nossa Constituição bastante generosa em matéria de direitos. Mas ela também não fica por aí. O nosso texto constitucional vai além. Temos no parágrafo 2º uma cláusula de abertura importantíssima, que estabelece que os direitos e garantias previstos na nossa Constituição não excluem outros implícitos, ou seja, que podem nem estar escritos em lugar nenhum, mas que decorrem do regime e dos princípios adotados pela nossa Constituição. E essa é uma característica da nossa Constituição de 1988, ela é uma Constituição principiológica, ela aposta, né, em normas constitucionais na forma de princípios justamente para densificar essa axiologia constitucional, sobretudo voltada à proteção da pessoa humana e, portanto, daí deriva essa cláusula de abertura de direitos fundamentais que também sejam implícitos decorrente do regime dos princípios adotados pela Constituição, mormente o princípio da dignidade da pessoa humana e a sua proteção. Algumas e alguns podem se perguntar, bom, mas uma Constituição tão generosa em matéria de direitos fundamentais precisa ainda de direitos implícitos? É fundamental
para a Constituição se manter viva. Conforme as nossas relações sociais e a dinâmica das relações de poder na sociedade vão se desenvolvendo, novas demandas vão sendo acrescidas. Então, por exemplo, o direito à liberdade de orientação sexual, o direito ao reconhecimento da origem genética, mesmo o recente direito positivado com relação à questão da proteção de dados, né, são demandas que surgem, obviamente, do desenvolvimento e da evolução das nossas relações sociais e que, portanto, é fundamental que a Constituição possa agasalhá-las, nem sempre sendo necessária a inclusão de uma emenda constitucional formalmente específica para agasalhar essa demanda. Além disso, além dos direitos implícitos, nós temos também, dentro desta mesma cláusula de abertura, do parágrafo 2º do artigo 5º da Constituição, um vaso comunicante, um canal de diálogo da nossa Constituição com os tratados internacionais em matéria de proteção dos direitos humanos. Aqui se abre toda a lógica do chamado constitucionalismo multinível ou da proteção multinível dos direitos dentro da Constituição, que já foi, inclusive, objeto específico de uma masterclass acerca desse tema, mas essa cláusula de abertura nos permite trazer como uma ponte dialógica, por isso um vaso comunicante, trazer todo o aparato do direito internacional dos direitos humanos, todos os tratados, convenções que o Brasil faça parte, para dentro do texto constitucional. E essa cláusula se densifica de maneira mais robusta depois da Emenda Constitucional 45 de 2004, que incluiu ainda o parágrafo 3º no artigo 5º para trazer, além da materialidade constitucional, que já estava prevista no parágrafo 2º, a formalidade constitucional. Esses tratados e essas convenções passam a partir de dezembro de 2004, quando a Emenda Constitucional 45 entra em vigor, passam a ter status equivalente às emendas constitucionais, o que mostra o compromisso do nosso projeto constitucional com a proteção dos direitos humanos, sejam eles escritos no título 2º da Constituição, sejam eles escritos em qualquer lugar do nosso texto constitucional, estejam eles não escritos, mas sim implícitos e decorrentes dos princípios constitucionais, ou estejam eles escritos nos tratados internacionais dos quais a República Federativa do Brasil faça parte. Uma outra característica muito importante do nosso projeto constitucional é a aposta num Estado constitucional social de direito. O nosso texto constitucional de 1988 é um texto típico de um constitucionalismo social, de um constitucionalismo que tem como objetivo um programa político para a sociedade e dirige, para usar a expressão do professor Canutilho, da Constituição dirigente, e dirige a sociedade para esse programa. A nossa Constituição, ao pela primeira vez tratar os direitos econômicos e sociais como verdadeiros direitos fundamentais, ao tirá-los do capítulo específico das políticas públicas do Estado e ao trazê-los para dentro do capítulo dos direitos fundamentais, deixa clara essa opção ao tornar os direitos fundamentais sociais verdadeiros direitos exigíveis como tal. Além disso, nós temos ainda dentro da nossa Constituição um robusto capítulo sobre a ordem social, em que a maioria desses compromissos sociais do constitucionalismo brasileiro se densificam, sobretudo com relação à saúde, à educação, à assistência social e tantas outras políticas que a partir daí se desdobram. É certo que talvez esse tenha sido um dos capítulos mais atacados da nossa Constituição, sobretudo por emendas constitucionais recentes, que tentam descaracterizar o projeto e a promessa do constitucionalismo social que se erigiu em 1988.
Mas é fundamental que tenhamos claro que foi essa a nossa opção do poder constituinte originário, de erigir no Brasil um capítulo social do constitucionalismo, de levar a sério os direitos sociais. E para isso, a nossa Constituição estruturou também importantes garantias que dão às cidadãs e aos cidadãos acesso a um sistema de justiça efetivo e robusto que produza a proteção dos direitos sociais. Rompe-se, portanto, com aquela lógica de que esses direitos seriam normas constitucionais programáticas e que, portanto, não seriam exigíveis ou não seriam justiciáveis. Como o próprio Supremo Tribunal Federal, em diversas ocasiões, já reafirmou, nós precisamos levar os direitos sociais a sério, encará-los como direitos fundamentais e, com isso, com todas as características de que os direitos fundamentais gozam, inclusive a aplicabilidade imediata, constante, no parágrafo 1º do artigo 5º. É certo que os direitos sociais têm um mecanismo de aplicação que muitas vezes pode divergir dos direitos de natureza civil e política. Mas é inverídica a ideia de que apenas esses direitos custam ou que esses direitos sociais e econômicos teriam um impacto orçamentário que os direitos civis e políticos não possuiriam e que, portanto, a cláusula da aplicabilidade seria reservada a esses últimos e não aos direitos sociais. Como diz Cass Sunstein e Stephen Holmes numa célebre obra dos anos 90, todos os direitos custam. Todos os direitos possuem um impacto orçamentário. Portanto, nós precisamos, de fato, levar o compromisso constitucional com os direitos sociais a sério. Num país em que a desigualdade social é flagrante, num contexto como o nosso atual, em que a fome volta a ser uma preocupação para milhões de brasileiras e de brasileiros, o compromisso em realizar a Constituição na sua vertente social, o compromisso em realizar os direitos fundamentais sociais é ainda mais urgente. Precisamos fazer uso da nossa Constituição, do sistema de garantias constitucionais afeto aos direitos sociais, para torná-la efetiva e realidade nesse seu 34º aniversário. Como consequência desse modelo robusto de direitos e da proteção dos direitos na Constituição de 88, nós temos também a inauguração de um novo momento ao Poder Judiciário. A Constituição de 1988 reconfigura todos os poderes constituídos, executivo, legislativo e judiciário, dentro de uma nova dinâmica democrática e de inter-relação, interdependência e diálogos institucionais, mas ao judiciário há um mandato específico e bastante robusto em matéria de proteção dos direitos. Em primeiro lugar, seja porque a Constituição, em 1988, inaugura uma nova etapa do controle de constitucionalidade. Junto com o controle difuso, que já era a tônica dos modelos constitucionais anteriores, a nossa Constituição apostou também num modelo estruturado do controle concentrado, trazendo novas ações, como ação direta de inconstitucionalidade, seja na sua vertente genérica, seja na vertente por omissão. Depois, com a inclusão da emenda constitucional, ação declaratória de constitucionalidade e, sobretudo, voltada à proteção dos direitos, a arguição de descumprimento de preceito fundamental. Esse sistema de uma jurisdição constitucional concentrada robusto, sem a menor dúvida, produziu e continua produzindo importantes efeitos no que diz respeito à tutela dos direitos no âmbito da jurisdição constitucional. Além disso, ainda na fase do controle difuso, nós temos também dentro da Constituição de 88 novos mecanismos, novas garantias que possibilitam a defesa
mais robusta e eficaz dos direitos fundamentais. O mandado de segurança na sua modalidade coletiva, o mandado de injunção como uma ferramenta tão importante para suprir omissões constitucionais que obstam o exercício dos direitos, a densificação de instrumentos como a ação popular, a ação civil pública, o habeas data e tantos outros mecanismos processuais que nos permitem avançar na tutela dos direitos dentro do Poder Judiciário. É dentro dessa estrutura que o papel das juízas e dos juízes é fundamental para a aplicação e para a consecução do projeto constitucional em matéria de direitos. E quando estamos falando em matéria de proteção de direitos, é importante que uma coisa fique clara. Não se trata de ativismo judicial, se trata do cumprimento de uma função constitucional. Função constitucional essa que não é nova. Desde as primeiras constituições modernas, e aqui me permito citar o artigo 16 da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão francesa, desde as primeiras constituições modernas está claro que é fundamental ter um exercício judicial para a proteção de direitos. Portanto, isso não é nenhuma novidade ao constitucionalismo, isso não é inaugurado pela Constituição de 88, o que a nossa Constituição de 88 faz é robustecer o aparato por meio do qual o Poder Judiciário cumpre a sua função constitucional de defesa dos direitos. E mais recentemente, se soma a esse cenário o exercício ao lado do controle de constitucionalidade, do controle de convencionalidade. A Resolução 123 do Conselho Nacional de Justiça dá a todas as magistradas e a todos os magistrados o dever de bem conhecer e aplicar as convenções e os tratados internacionais e os precedentes das Cortes Internacionais de Direitos Humanos que densificam essas convenções e esses tratados. Portanto, com base nesses mecanismos, o Poder Judiciário se destaca como um dos principais campos de avanço em matéria de defesa dos direitos humanos, sem descurar, obviamente, dos avanços nos campos legislativos, dos avanços no campo administrativo, na execução de políticas públicas, que são fundamentais para densificar na integralidade o projeto constitucional de defesa dos direitos humanos.